Oba! Aqui estou de volta agora, cumprindo uma exigência de vocês, tentando melhorar o som com um microfone de lapela. Depois vocês me dizem se ficou melhor mesmo, né? E aí aproveita, dá já um like, né? Depois se você não gostar do vídeo, você tira o like. Eu acho que você vai gostar do vídeo. Muito embora, tem muita gente reclamando que eu falo muito do Lula. Eu falo muito do Lula porque o Lula é o nosso assunto. O Lula é o nosso problema. Falo muito também, vou ser obrigado a falar hoje de novo, dos dois, do Lula e do Supremo Tribunal Federal. Esta manhã eu acordei com um telefonema do Benedito Rui Barbosa, na minha opinião, o melhor contador de história do Brasil, autor das novelas de maior sucesso, das melhores novelas na Globo, a famosa Pantanal na TV Manchete, né? O Rei do Gado, a última foi o Velho Chico. E estávamos conversando exatamente sobre isso. O mal que o Poder Judiciário faz à democracia no Brasil. Um mal muito grande. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Hoje, por exemplo, eu comecei o meu comentário na Rádio Eldorado às 7h30, 107.3, falando do senhor Ricardo Lewandowski, que é presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e que já marcou, a pedido do relator Edson Fachin, o julgamento de mais o enésimo recurso do Lula contra o juiz Sérgio Moro e a favor da liberdade dele. Aí você diz, não, o Lula tem direito de recorrer. É verdade. Agora, pode recorrer infinitamente? Pode fazer o que ele está fazendo, né? Eu, inclusive, tinha feito também, a partir das 6 horas, o podcast Estadão Notícias, reclamando disso. Hoje, o Supremo Tribunal Federal trabalha só para julgar casos do Lula, casos absurdos como esse. Esse caso é um caso absurdo. De que é que ele está reclamando? Ele está reclamando que o Sérgio Moro, que o condenou, é parcial, porque aceitou ser ministro da Justiça do adversário dele, que o derrotou na eleição, Jair Bolsonaro. Primeiro, é verdade que o Lula era o candidato que foi derrotado na eleição, apesar da farsa impingida por ele e pelo PT, chamada Fernando Haddad, um boneco de ventríloco, e o ventríloco é o Lula. Agora, o resto é tudo mentira. Aliás, era tudo mentira, é o título do meu artigo na página 2 do Estadão hoje. Pois é, o resto é tudo mentira. Primeiro, não foi o Moro o único juiz a condenar o Lula. O Moro condenou o Lula. Vamos repetir? 9 anos e meio de prisão. Aí ele foi para a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, que manteve a condenação e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. 3-0. Ele recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, 5-0, mantendo a pena. Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, 6-5, mantendo a pena, não lhe dando liberdade. Então, ele está chovendo no molhado, está malhando em ferro frio. Não dá para o Supremo ver isso? Será que Edson Fachin, Lewandowski, Carmen Lúcia, Celso de Mello e Gilmar Mendes, que são os membros da turma, não leem os jornais, não recebem esses recursos, não ficam sabendo do noticiário, não sabem que o Lula foi condenado por 6 mais 5, 11, mais 3, 14, mais Sérgio Moro, 15. 15 juízes! 15 juízes, e só um vai ser ministro da Justiça. Só um, o Sérgio Moro. Pois bem, o Sérgio Moro vai ser ministro da Justiça. E daí? O Sérgio Moro vai ser ministro da Justiça num governo democraticamente eleito, numa eleição em que o Lula foi massacrado nos votos. O Lula, o PT, a esquerda foram massacrados no voto, numa campanha infame em que chamaram todo mundo de fascista e só eles eram os bonzinhos. Destruíram o Brasil, roubaram o Brasil, mas são os bonzinhos. Então, não é o Sérgio Moro o juiz, não é pelo menos o único. O Sérgio Moro aceitou porque qualquer cidadão de bem, num país que está na dificuldade que está o Brasil, tendo o talento que ele tem, o conhecimento que ele tem, não tinha como recusar o Ministério da Justiça. Não tinha como, inclusive porque o presidente eleito lhe deu toda a força e aumentou o poder do Ministério. Agora, quando o Lula tentou disputar a eleição, mesmo sendo
ficha suja, então não podia disputar a eleição. O Bolsonaro não era um candidato, não estava em primeiro lugar em lugar nenhum, quer dizer, o Bolsonaro não, o Sérgio Moro não ia adivinhar que o Bolsonaro ia chamá-lo, ia ganhar a eleição, ia chamá-lo para o Ministério da Justiça. Portanto, a ação é absolutamente cretina, absolutamente ordinária. É uma tentativa de usar o Poder Judiciário contra o povo que derrotou o Lula na eleição. Então, essa é a verdade. Agora, até quando nós vamos ter que aguentar aquela carranca de Lewandowski, do Gilmar, aquela turma lá, querendo soltar o Lula e usando esse tipo de expediente canalha, expediente mentiroso? Até quando? Nós vamos ser eternamente subjugados ao Supremo, da forma como o Supremo se deixa usar, fica a serviço do Lula? Olha, eu até, ao publicar no meu blog o comentário que eu fiz no Estadão Notícias, eu coloquei lá: Lula faz do Supremo gato e sapato. O Lula usa o Supremo a serviço dele, é um preso, ele é condenado e está preso. Pois bem, é por isso que eu volto a falar nele, por causa desse tipo de coisa e por causa da falta de moral do Supremo. Essa moral eu trato aqui, ó. Eu trato nesse artigo que o Benedito me ligou para elogiar. Nesse artigo eu estou contando uma história antiga, vai descontentar muita gente que está inscrito aqui, que acha que a imprensa é uma porcaria, que nunca denunciou nada. Pois saibam que há 9 anos, a senhora Consuelo Diegues publicou na revista Piauí um perfil do Sérgio Rosa, que era presidente do Fundo de Pensão Previ, do Banco do Brasil, na qual ela, Sérgio Rosa e o Mundo dos Fundos, ela publicou uma legendazinha da ilustração do Sérgio Rosa, dizendo o seguinte: bolchevique, bolchevique você sabe, do Partido Bolchevique, Partido Comunista do Lênin. De cabo a rabo, na juventude, o presidente da Previ administra um caixa de 121 bilhões de reais e, segundo o sociólogo Francisco de Oliveira, que é absolutamente insuspeito, é representante de uma nova classe. Nos fundos de pensão, aí volto eu a escrever aqui, foi usado o método descrito por Lenin no artigo Todo o Poder aos Sovietes, no Pravda, em 18 de julho de 1917. Esse perfil foi publicado em 209, há 9 anos. Eu li, fui na banca, li. Não acho que a imprensa é lixo, não. Fui lá e li. E estou denunciando, desde antes disso, alguns fatos que são elementares. Por exemplo, vou lhe contar. Os fundos de pensão que estão agora devassados, e eu falei isso para você quando eu li a brilhante matéria do Ricardo Branco no Estadão domingo, da mídia lixo, né? Contando o seguinte: os fundos de pensão foram saqueados e o Palocci está contando isso em sua delação premiada, que vai ser julgada hoje se ele vai ter direito à redução de pena ou não, lá no TRF4 mesmo que condenou o Lula. Pois é, o Palocci está contando o que nós, Consuelo Diegues e eu, denunciamos há 9 anos. Eu te digo mais, eu sempre disse nos meus artigos no Estadão, nos meus comentários de rádio e televisão, que havia Gushiken e Zé Disseu, os dois eram inimigos, mas os dois controlavam a máquina do PT no governo. E eu sempre disse que o Gushiken era o responsável pelo saque dos fundos de pensão das estatais. Um roubo que eu chamo aqui no artigo de pra lá de repugnante, porque é em cima da poupança de vida inteira dos funcionários dessas empresas e desses fundos. Agora, o Palocci está confirmando isso. Aí vem gente que diz: mas só o capitão Bolsonaro falou. Não é verdade. Isso aqui está sendo denunciado. Por exemplo, eu denunciei em vários artigos e comentários que o senhor Ricardo Lewandowski, então revisor do Mensalão, fez um discurso em que colocou o Gushiken como se ele fosse um santo. Eu até o chamo no artigo de São Gushiken. E ele não era santo coisa nenhuma, era o diabo do terceiro livro, como se diz lá em Campina Grande. Dá licença, beber água, que eu estou com sede. Pois bem,
E ele, o Guxiquem sempre, depois, o Guxiquem teve câncer, ficou lá numa chácara bancando um monge budista. Na verdade, o Guxiquem o elevou a santo num discurso lá no julgamento da ação penal 470, o famoso mensalão, que eu reportei dizendo já na época, o Guxiquem nunca foi santo, o Guxiquem manipulou todos os fundos. Então, tá aqui. Pois é. O Lewandowski agora está de volta para tentar soltar o Lula. O Toffoli já avisou que vai colocar a jurisprudência que permite a prisão depois da condenação na segunda instância em abril ou março, em março ou abril do ano que vem. E eu quero, para completar isso, dizer a vocês o seguinte: a Carolina Brígido, no Jornal Globo de hoje, né, está dizendo que aquela decisão do Luiz Fux de proibir o auxílio moradia para compensar a despesa criada com o aumento dos subsídios, no reajuste dos subsídios dele, ele não cumprirá, isso não será cumprido. O auxílio moradia será pago, porque ele não declarou na sua decisão monocrática que era anticonstitucional. Então vai voltar, porque ele passou para o Conselho Nacional de Justiça e recorrendo à lei da magistratura, eles vão readquirir o auxílio moradia. Isso não vai acontecer amanhã, não vai acontecer este ano, talvez para não ficar vergonhoso, mas não é a primeira vez que o Fux faz isso, não. O Fux, quando foi ser nomeado pelo Lula, e quem mandava lá era o Zé Disseu, disse para o Zé Disseu, quando o Zé Disseu disse que precisava ser inocentado, que os petistas precisavam ser inocentados no mensalão, ele disse: deixa comigo, eu mato no peito. E aí votou a favor da nação naquela época, contra os petistas. Tinha prometido ao cara que ia votar com eles e votou contra. Agora ele está votando contra a nação, porque é o seguinte: ele não podia dizer que era anticonstitucional, porque não pode haver uma decisão monocrática desse gênero. Ele tinha que ir ao plenário, e se fosse ao plenário, ele perderia, porque seria declarado anticonstitucional e o auxílio moradia não votaria. Então, fizeram um acordo e não cumpriram o acordo, viu? E do meu lado hoje está um artigo do professor, do advogado Almir Pazianotto Pinto, que eu queria encerrar este meu vídeo hoje com um aviso dele. No último parágrafo do artigo, ele diz o seguinte: o artigo chama-se Página Virada. Eu vou virar a página aqui para você ver de cabeça para baixo aí, né? E ele diz o seguinte aqui, ele conclui com essa frase brilhante. Aliás, o Almir é brilhante. Foi ministro do Trabalho, foi presidente do Superior Tribunal do Trabalho e é uma cabeça lúcida, sensata e clara. Para belicosas legiões petistas, todavia, Lula é inatacável. Jair Bolsonaro que se acautele. Alimentadas pelas chamas dessa crença, persistirão pelejando com o objetivo de reaver, até 2022, o poder que o povo lhes arrebatou. É isso aí. O povo arrebatou o poder do PT e da esquerda, e o PT e a esquerda estão fazendo o diabo, como diz a Dilma, para retomá-lo de uma forma golpista, que é a que eles sabem fazer, porque eles são todos revolucionários e desprezam a democracia. Basta ler esse artigo do Lênin, vá lá no Google que você vai achar esse artigo e você vai ver como é que é. Um artigo curto que mostra a tática de tomar o poder e acabar com a democracia. Pois bem, eu lhe peço novamente que dê um like se gostou do vídeo, né? E aí, se inscreva no meu canal ou verifique se a sua inscrição está em ordem. Toque no sininho para ser avisado de novas produções aqui da Isabel Productions e me acompanhe. No texto, embaixo do vídeo, tem um texto lá no fim, eu dou inclusive vários links que você pode me acompanhar pela rádio, pelo portal do Estadão e pelo meu blog Estação Neumann. Direto ao assunto. Em té. E Deus é mais.